luz, nasce do amor. Contra o vento, a chuva braba, descobrimos que se a gente ficasse dentro de um buraco, numa caverna, era muito mais agradável. E o instinto de conservação do indivíduo estimulava a gente a procurar isso. Aquele conhecimento lá atrás chegava para a gente e a gente, quando aplicava bem, procurávamos uma caverna, procurávamos um abrigo para passarmos a noite nos protegendo dos animais que nos caçavam, protegendo do sol, da chuva, das intempéries. Descobrimos que existiam os rios e os rios tinham água, então passamos a procurar os rios para beber água. Aos poucos, fomos aprendendo a juntar as duas mãos para conseguir beber água. Depois conseguimos, juntando o nosso conhecimento, levarmos a água com a folha. Ficava mais fácil transportar a água até a boca com folhas. E aos poucos conseguimos guardar a água para transportá-la através de plantas que tinham como fruto, como a cabaça era um fruto oco, e aprendemos a guardar água dentro para transportar. Só muito adiante, depois de descobrirmos a capacidade de julgarmos as coisas, é que descobrimos como fazer um pote de argila, fazer uma panela, como transportar água, fabricando o próprio transportador, que era um pote, uma panela ou alguma coisa disso que nós chamamos disso hoje. Então, aos poucos, nós começamos a juntar os instintos e começamos a raciocinar. Começamos a raciocinar, ou seja, juntamos a nossa capacidade de entender as leis naturais, fomos juntando aquelas capacidades para produzirmos alguma coisa que nos beneficiasse, que nos defendesse das agruras da natureza, defendesse de outros animais e defendesse de outros seres humanos também, que não éramos humanos ainda. Descobrimos as cavernas, descobrimos o controle do fogo, e assim fomos juntando essas experiências e, ao invés de aplicarmos só os instintos como a tentativa de erro e acerto, nós passamos a raciocinar. Se acontecer tal coisa, eu faço tal coisa para me defender. Se acontecer tal maneira, é tal coisa para tornar a minha vida mais confortável. E assim, somente há 10 mil anos é que aprendemos a plantar. Aprendemos a cultivar alguma planta para não termos que sair procurando. Todo dia andarmos procurando alimento. Nesse andado, encontrávamos muitos perigos, muitos animais que podiam nos atacar. Nos perdíamos, não encontrávamos água, morríamos de sede. Íamos para perto dos vulcões, sem ter conhecimento do que é que o vulcão ia fazer. Aos poucos fomos descobrindo, por tentativa e erro, começamos a raciocinar, utilizando os instintos. Porque vimos que se a gente não seguisse aquilo que a gente pensava, nós perdíamos o corpo físico. Isso foi se tornando uma coisa ruim, porque não conseguíamos pensar direito a não ser usando um corpo físico. Então, aos poucos, nós conseguimos evoluir para raciocinar cada vez mais. Raciocinar cada vez mais. Então, desenvolvemos, quando chegou o momento que esse raciocínio foi tão aperfeiçoado, para conseguirmos distinguir as coisas boas das coisas ruins. Ou seja, das coisas boas, aquilo que nos protegia,
aquilo que nos alimentava, aquilo que nos dava conforto, aquilo que nos ajudava a permanecer mais tempo num corpo físico. E com isso aprendíamos, aplicávamos esse conhecimento, íamos tendo sucesso. Mas aí também aprendemos a infligir aos outros aquilo que nós achávamos que era ruim para nós. Aprendemos a matar. Aprendemos a tirar a vida dos animais, porque antes nós comíamos os animais encontrados mortos, ou por outros animais, ou por doença, ou qualquer coisa. Quando encontrávamos outros animais, nós nos alimentávamos dele. Então passamos a matar os animais para nos alimentarmos de sua carne. Aprendemos a plantar para não termos que sair andando. E assim as civilizações se sucederam. Os homens de Neandertal foram um dos últimos, substituídos, ninguém sabe hoje exatamente, porque o instinto foram extinguidos da face da Terra. Chegou o momento de extinção desse nível de civilização, substituído então por um nível mais inteligente, que já usava mais o cérebro, que se desenvolveu mais, inclusive começando a fabricar armas para abater os animais, armas para se defender e, por que não, armas também para atacar os outros. Quando se encontrava uma caverna, que se passava a habitar na caverna, chegava outro grupo e queria nos expulsar para ficar com aquela caverna. Então nós nos defendíamos, agredindo, e descobrimos que matando o mais possível diminuía essa agressão, porque a quantidade de seres que nos atacavam, o perigo era proporcional à quantidade dos seres que vinham. E aprendemos a diminuir esse perigo matando. E aprendemos aí a fazer o mal aos outros. Aquilo que nos fazia mal, nos causava prejuízo, nos causava desconforto, passamos, quando queríamos expulsar alguém de uma caverna, tomar o alimento de uma pessoa, dominar uma parte do rio, então passamos a agredir aos outros, criar circunstâncias desagradáveis e mortais para os outros. Nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que e nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lô. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lô.